Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula de hoje nós faremos a correção da 10ª lista de exercícios, né? Onde a gente trabalhava com posições entre circunferências e teve um exercício onde a gente pedia a interseção entre duas circunferências, né? Então, esse era o material que vocês tinham lá no GR8. Aqui na primeira questão de vocês aí a gente tinha algumas orientações, né? Sobre o que a gente estava trabalhando. Tinha o link para videoaula, né? Tinha vídeo correção que a gente fez da 8ª lista, o link da correção da 9ª lista, aqui tinha o conteúdo, né? Posições relativas entre circunferências no plano, né? A gente verificou que existem 5 possíveis, né? Posições relativas entre duas circunferências. Se você tem duas circunferências, né? Na modo sua forma reduzida, né? Lambda 1 e lambda 2, a gente pode pensar em 5 maneiras de a gente ter essas circunferências, né? A primeira que a gente viu é exterior, né? Quando é que duas circunferências são exteriores? Então, para a gente analisar isso, a gente toma os centros, o centro das duas circunferências, seus raios, e calcula a distância entre seus centros. A distância desse centro C1 até o centro C2, se for maior que a soma dos raios, é porque elas são exteriores, né? Então, para isso você precisa, né, ter o conhecimento de tirar o centro e o raio a partir das equações e calcular a distância, né? Então, se a distância dos centros for maior que a soma dos raios, é porque circunferências são exteriores, né? Agora, se a distância dos centros for igual à soma dos raios, é porque elas são tangentes, né? Calculo a distância daqui até aqui, e isso for igual à soma dos raios, é porque elas são tangentes exteriormente, ok? É a segunda posição possível. Se a distância entre seus centros, vem cá, calcula a distância do centro 1 até o centro 2, né, a forma da distância, porque esse aqui é um ponto e esse é um ponto. Calcula essa distância. Se essa distância estiver entre o módulo da diferença dos raios e o módulo da soma dos raios, é porque elas são secantes, né? Você vai lá e faz R1 menos R2, calcula o módulo, fica positivo. Vai lá e faz R1 mais R2, calcula o módulo, né? Se o valor dessa distância estiver entre esses dois valores, é porque elas são secantes. Agora, se a distância for igual ao módulo da diferença dos raios, é porque elas são tangentes interiormente, né? Você calcula a distância entre esses dois pontos, que são os centros, faz R1 menos R2, você vai ter esse tamanhozinho aqui, ó, né? Se essa distância for igual a R1 menos R2, é porque elas são tangentes interiormente. E se a distância for menor que o módulo dessa diferença dos raios, é porque elas não são, elas são interior uma à outra, né? A quinta posição. A gente colocou uma cesta aqui que elas são concêntricas, né? Mas isso aqui a gente analisa no momento que a gente tira o raio, né? Tira o centro e o raio. Então a gente colocou aqui uma sexta opção, que quando elas são concêntricas. Esse aqui a gente consegue analisar quando a gente está tirando o centro e o raio da circunferência. Quando você perceber que os dois centros são iguais, é porque elas são concêntricas, né? Então, questão de número 1. Utilizando as equações das circunferências abaixo, responder as questões de 1 a 3. Vamos ver. Então, a gente tem a primeira equação da circunferência, x menos 8 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 16. E a segunda, lambda 2, x quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 4. Então a questão de número 1 pede o seguinte: qual é o centro e qual é o raio? Então isso daqui a gente aprendeu a fazer lá na 8ª, 7ª lista, a gente aprende a tirar o centro e o raio, né? Então, se você analisar essas duas equações que foram te dadas, elas estão na forma reduzida, né? Qual a forma reduzida da circunferência? Da circunferência, né? Qual a forma reduzida? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, esse exercício pede apenas para a gente tirar o centro e o raio destas duas circunferências, ok? Então, para lambda 1, quem é lambda 1? X menos 8 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 16. Coloca a forma, né, reduzida aqui embaixo. Então, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado
igual ao raio ao quadrado, né? Então, o x0 é o número que está aqui, ó, só com o sinal trocado. O y0 é o número que está aqui, só com o sinal trocado. E o raio ao quadrado é esse número aqui, ó, certo? Então, quem é o x0? Menos 8, troca o sinal, 8. Quem é o y0? Ah, lá está menos 1, troca o sinal, mais 1. O que esses dois números formam, né? O x0 e o y0? O x0 e o y0 são as coordenadas do centro da sua circunferência, né? Então, no caso, o x0 deu 8, o y0 deu 1. Então, isso aqui é o centro da circunferência lambda 1. E qual que é o seu raio? Então, para achar seu raio, você vai lá, r ao quadrado tem que dar 16. Então, quem é r? Raiz de 16. Qual a raiz de 16? 4. Então, para lambda 1, a gente tem o centro 8 e 1 e raio de lambda 1 igual a 4. O centro de lambda 1 deu 8 e 1 e o raio deu 4. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para equação 2, para lambda 2. Então, lambda 2, quem é a equação? X² mais y mais 5 ao quadrado igual a 4. Mesma maneira, escreva a forma reduzida aqui embaixo. X menos 8 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, o x0, o x do centro, é o número que está subtraindo ali o x. Tem algum número subtraindo o x entre parênteses? Não, porque está x², não tem ninguém dentro do parênteses. Quando isso ocorre, é porque o x0 vale 0. Ok? Então, o x0 aqui é 0. Tem algum número ali somando ou subtraindo o y dentro do parênteses ali? Tem. Então, quem que é esse aqui? Esse é o y0, mas o y0 é ele de sinal trocado. Então, pega o número que está lá, 5, troca o sinal, menos 5. Certo? Não esqueçam de fazer isso. Pega o número, troca o sinal. O número que está lá somando entre parênteses, pega ele, somando ou subtraindo, no caso, né? O número que está lá somando ou subtraindo lá dentro do parênteses, pega ele e troca o sinal. Nesses dois casos, como ele é negativo, trocou o sinal, ficam positivos. Nesse caso, como ele é positivo, troca o sinal, fica negativo. Então, quem é o centro de lambda 2? O x dele vale 0, o y vale menos 5. E o número que está do lado de cá, ó, é o r ao quadrado. Né? Então, o raio ao quadrado de lambda 2 tem que dar 4. Então, o raio de lambda 2 é a raiz de 4. Quem é a raiz de 4? É 2. Então, o centro de lambda 2 é 0 menos 5 e o raio é 2. Vamos analisar as alternativas? O do primeiro tem que dar 8 e 1. 8 e 1, né? Então, menos 8 menos 1, não é. 8 e 1 aqui. Aí é 4. E o centro de lambda 2 deu 0 e menos 5. E raio deu 2. Foi isso? Aqui, raio deu 2. Correto. Então, alternativa letra B é a resposta para este exercício. Então, pede para a gente considerar as questões de 1 a 3, né? As mesmas circunferências que a gente analisou na questão de número 1. Aí, questão 2, pede qual é a distância dos centros dessas duas circunferências aí. Então, essas duas circunferências aqui, ó, essa e essa, é a mesma circunferência que a gente trabalhou na questão 1. Então, na letra A, ele pede a distância entre os centros. Quem foi o centro de lambda 1? Então, o centro de lambda 1 aqui, ó, deu 8 e 1. Então, o centro de lambda 1, 8 e 1. Qual é o centro de lambda 2? Deu 0 e menos 5. O que ele pediu? Distância entre os centros. Como faz isso, professor? Os centros são 2 pontos, né? Então, você vai calcular através da distância entre 2 pontos. A distância do centro lambda 1 até o centro lambda 2 é igual. Como é que calcula isso, professor? Aquela fórmula. xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, né? Então, a distância entre o centro lambda 1 até o centro da lambda 2, então aqui não importa quem é xa, quem é xb. Vou chamar isso aqui de xa. Então, isso é xb, ya, yb. Ok? Então, xb, quem é xb? 8. xa, 0 ao quadrado mais yb, 1. Menos ya, menos 5. Professor, por que o parêntese?
Então, menos que é da fórmula e esse número aqui é negativo, né? Então, menos 5. Então, 8 tira 0, dá um quanto? 8 ao quadrado. Mais 1, menos e menos, mais 5 ao quadrado. Então, a distância do centro de lambda 1 até o centro de lambda 2 vai ser igual. 8 ao quadrado são 64. 1 mais 5, 6. 6 ao quadrado dão 36. Então, mais 36. Então, a distância do centro lambda 1 até o centro lambda 2 vai ser igual a 64 mais 36, que é igual a 100. Mas qual é a raiz de 100? A raiz de 100 é 10. Então, a distância entre esses dois centros, né? Dessas duas circunferências aí, vale 10. Então, a letra A a gente conseguiu responder. Pede o quê? Qual a distância dos centros da circunferência? Então, vale quanto aí? Qual valor você tinha que colocar aqui? 10. Então, isso dá a alternativa letra C, a única distância é 10. Mas vamos mostrar os outros, né? Qual o valor do módulo soma dos raios e do valor da diferença dos raios? Senhor, que é isso? Então, a gente viu lá no número 1, o raio da primeira lá deu quanto? Deu 4. Então, o R1 vale 4. E o R2 da segunda? Deu aqui 2. Correto? Então, primeiro vamos fazer o módulo da soma. O que é o módulo da soma? Você pega R1, soma com R2, calcula o módulo, né? O módulo apenas o valor que der e você tira o sinal, para ficar positivo. Então, isso vai dar 4 mais 2. 4 mais 2, 6. Módulo de 6, como já é positivo, é 6. Então, o módulo da soma de R1 com R2 é igual a 6. Deixa aí separado. Agora vamos calcular o módulo da diferença, né? Então, a diferença entre R1 menos R2. Quem é R1? R1 vale 4. Menos o outro, que é 2. Que dá 2. Módulo de 2, 2. Ah, professor, os dois deram positivo, né? O que acontece é o seguinte, pode ser que o R1 seja maior que o R2, aí de você subtrair dá um número negativo, aí tem esse módulo para forçar ele a ficar positivo, certo? A gente coloca esse módulo para ele sempre sair positivo. Então, o módulo entre R1 menos R2, da diferença, deu 2. Ok? Vamos lá analisar as alternativas. Então, o item A deu 10. Então, aqui. A soma deu 6. Foi isso? Vamos ver lá. Aqui a soma deu 6, certo? E a diferença deu 2. Então, deu 10, a soma deu 6 e a diferença deu 2. Então, isso dá a alternativa no item 3. Então, a resposta para esta questão é item 3, né? Que nos retorna o GR8 e item C. Ok? Questão 3, ela é a continuação dessa questão também, né? Vamos ver? Então, utilizando as equações da circunferência abaixo para responder as questões de 1 a 3, né? Então, é as mesmas equações que a gente trabalhou no item 1 e no item 2. E vai pedir para a gente tirar o centro e o raio. O centro e o raio a gente fez no número 1. No B do item 2, a gente calculou o módulo da soma e o módulo da diferença dos raios. Então, esse item pede o seguinte, comparando as distâncias dos centros, né? Quanto que deu essa distância do centro aí? A distância do centro do lambda 1 com lambda 2, né? Lá deu 10, né? Então vamos comparar essa distância, que deu 10, com os valores de o módulo de R1 mais R2, como o R1 era 4 e o R2 era 2, deu módulo de 6, deu 6. Então a soma dos raios, o módulo da soma dos raios deu 6. E o módulo da diferença, como o R1 era 4 e o R2 era 2, deu o módulo de 2, que deu 2. Então, o módulo da diferença entre os raios deu 2. Então, se a gente comparar essa distância, C1 até C2, o que ela é em relação ao módulo de R1 mais R2? Ela é maior, menor? O que ela é? Professor, para que isso? Que a gente quer caracterizar, agora a gente vai comparar conforme isso daqui. O que o módulo da distância é? Vamos ver? Vamos voltar lá, né? Então, se eu analisar a distância dos centros, que deu 10, ele é maior que a soma dos raios. Ele é maior. Professor, o que significa isso? Vamos analisar lá? Ó,
aqui as caracterizações, né? Eu obtive lá que a distância do centro é maior que a soma dos raios. Se isso ocorre, a distância do centro for maior que a distância dos raios, essa é a primeira caracterização. Elas são o quê? Exteriores. Professor, se fosse igual, se a distância do centro fosse igual à soma dos raios, elas seriam tangentes exteriormente. Mas como a nossa distância ela deu maior que a soma dos raios, então essas circunferências são o quê? Exteriores. Então, pessoal, para a gente tirar a prova aqui, vamos colocar aquela circunferência, né? A primeira foi lá x menos 8 elevado ao quadrado mais y menos 1 elevado ao quadrado igual a 16. Vai nos dar uma circunferência aí. Outra circunferência era x elevado ao quadrado mais y mais 5 elevado ao quadrado igual a 4. Então, se a gente analisar a posição relativa entre elas aqui, ó. O que aconteceu? Elas não se cruzam. Por quê, professor? Porque elas são, realmente elas são exteriores, né? Aqui a gente vai ter um centro de uma aqui, a outro centro da outra vai ser 8 e 1. Quando a gente calcular essa distância desse centro, que deu 10, é maior que a soma dos raios, ok? Então, por isso que exteriores, ok? Questão 4. Com essa questão 4, com os mesmos procedimentos, né, da questão que a gente fez da 1 a 3, né, que a gente utilizou para realizar as questões de 1 a 3, determina a posição relativa entre as circunferências abaixo e depois indica a alternativa correta. Então, a primeira circunferência, lambda 1, foi x menos 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 25. E a lambda 2 foi x menos 5 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 169. E quer saber a posição relativa entre lambda 1 e lambda 2. Então, o que a gente primeiro fez na questão 1? Tirou o centro e o raio. Como? As duas equações de circunferência elas estão na forma reduzida, né? Então, se está na forma reduzida, você vem cá e escreve, ó, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Do outro lado, a mesma ideia. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. O centro do lambda 1 vai ser quem? Como é que você analisa o x0 e y0, que é o centro, né? O valor x0 e y0 vai formar para a gente o centro. Então, quem é x0 e y0? x0, se a gente analisar, é o número que está subtraindo o x. Qual o número que está subtraindo o x lá? Pega o número e troca o sinal. Dá menos 1, troca o sinal. Então, x0 é 1. Correto? Então, aqui o x0 vale 1. O y0 é o número que está subtraindo o y. Então, pega lá o número, está subtraindo ou somando o y e troca o sinal. Está mais 1, troca o sinal. Então, é menos 1. Então, o valor do nosso centro vai ser quem? De lambda 1. x0 que é 1, y0 que é menos 1. Então, esse aqui é o centro da nossa primeira circunferência, da lambda 1. Qual é o raio dela? O raio ao quadrado tem que dar 25. R ao quadrado é 25. Quem é R? Se R ao quadrado tem que dar 25, que número elevado ao quadrado vai dar 25? R é igual a raiz de 25. E qual a raiz de 25? 5. Então aqui a gente tem o centro e o raio do lambda 1. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora para lambda 2. Então aqui em lambda 2, quem é o x0 dela? O número que está somando ou subtraindo aqui o x. Como lá está menos 5, troca o sinal, mais 5. O y0 é o número que está somando ou subtraindo aqui o y. Pega o número que está lá, menos 2, troca o sinal, mais 2. Então o centro é formado por x0 e y0. Então o centro de lambda 2, x0, 5, y0, 2. Então r ao quadrado tem que dar 169, né? Para a gente achar o raio, né? Se o raio ao quadrado é 169, quem é o raio? Raiz de 169, que é quanto? 13. Então aqui a gente tem o centro de lambda 2 e o raio de lambda 2. Centro de lambda 1 e o raio de lambda 1. Correto? O que a gente faz agora? Assim como a gente fez lá no item 2, calcular a distância entre os centros. Qual a distância desse centro a esse centro?
Então agora vamos calcular a distância entre os centros. Então o primeiro centro lá deu 1 e menos 1 da primeira circunferência. Da segunda circunferência deu... Cadê? 5 e 2. Calcula a distância entre eles, vamos ver? Então a distância do centro da primeira para o centro da segunda vai ser igual. Vou chamar isso aqui de XA, esse é YA. Se esse for o XB, YB. Então, XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então, a distância entre o centro 1 ao centro 2 vai ser igual. XB ali deu 5, menos XA, que é 1, ao quadrado mais YB ali, quanto vale YB? Vale 2, menos o YA, que ele é negativo. Como é negativo, você vai botar um parênteses aqui, ó, menos 1 quadrado. Então, 5 tira 1, dá quanto? Dá 4 quadrado mais, menos e menos mais, né? Menos fora de parênteses, troca o sinal de dentro, fica mais 1 ao quadrado. Não precisa desenvolver o quadrado, né? Tipo, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Soma primeiro, depois desenvolve o quadrado. Então, a distância entre C1 e C2, 4 ao quadrado é 16. 2 mais 1, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dão 9, então dá 16 mais 9. 16 mais 9 dão aí 25. E qual a raiz quadrada de 25? 5. Então a distância entre os dois centros vale 5 unidades. Agora o que eu tenho que fazer? Calcular o módulo da soma dos raios e o módulo da diferença dos raios para a gente comparar e conseguir caracterizar mediante aquelas 6 possibilidades lá que a gente apresentou lá no início da aula. Ok? Então aqui primeiro vamos calcular o módulo da soma. R1 mais R2. Você soma e calcula o módulo. Então R1 deu quanto lá o raio 1? Deu 5. Mais o R2 deu 13. 5 mais 13, 18. Módulo de 18 é 18. Então já perceba que a distância entre os centros é menor que 18. Então não tem como elas ser exteriores. Porque para ser exteriores, a distância entre os centros tem que ser maior que a soma dos raios. Então já elas não são exteriores. Outra possibilidade, vamos ver o que serão. Qual é o módulo da diferença? R1 menos R2. R1 deu 5 menos o R2, 13. Se você fazer 5 menos 13, dá um menos 8. Ah, professor, guardou negativo. Por isso que a gente coloca o módulo, para tirar esse sinal. Vai dar o quê? 8 positivo. Então, R1 menos R2, o módulo dele deu 8. A distância entre os centros, o que aconteceu? É menor, igual... O que em relação a esses valores, né? Então, se a gente analisar, ó, a distância do centro da circunferência é menor que o módulo da soma. E também a distância entre o centro da circunferência também é menor que o módulo da diferença. Quando é que ocorre isso daqui, ó? A distância entre o centro das circunferências ser menor que o módulo da diferença. Vamos lá ver? Tem que ser menor. Vamos lá nas caracterizações lá em cima. Aqui, quando é maior, né? Se a distância for maior, distância maior, o que acontece com distância maior? São exteriores. Se a distância for igual à soma, tangente exteriormente. Se a distância estiver entre o módulo da diferença e o módulo da soma, são secantes. Foi isso que ocorreu lá? Vamos ver. A distância está entre o módulo da diferença? Não. Distância, se fosse maior que 8 e menor que 18, estaria, né? Mas ela é menor que a diferença ainda, então ela não pode ser secante. Vamos lá, não é secante também. A distância é igual ao módulo da diferença? Também não, ela é menor. A distância é menor que o módulo da diferença dos raios? É. Então isso caracteriza ela como uma interior à outra, né? Então, caracteriza como interior, né? Logo, uma das circunferências
é interior à outra. Ok? Por ocorrer isso daqui. Se eu for lá no item 5 lá, vai te caracterizar isso. Ó. Se a distância entre os centros for menor que o módulo, vai ocorrer isso daqui em cima. Você vai ter uma circunferência dentro da outra sem ter ponto em comum. Ok? Então, analisando as alternativas, vamos lá, alternativas, será que estão expressões secantes? Não. Tem tangentes, tangentemente? Não. Não, porque os centros deu diferente, né? É a letra D. Alternativa aí, letra D. Uma das circunferências é interior à outra, ok? Então, sempre que ocorrer distância menor que a diferença dos raios, uma das circunferências é interior à outra. Mas qual será, hein? Eu não sei. Vamos ver? Então, tá aí, né? A primeira aqui, olha. Essa grandona aqui, olha. É a segunda que a gente analisou, essa daqui. E essa pequenininha aqui é a primeira, a lambda 1. Essa é a lambda 1 do exercício, essa é a lambda 2. Realmente, a lambda 1 ela está dentro da lambda 2, né, graficamente, no plano cartesiano. Então, lambda 1 ela é interna à lambda 2. Então, nossa resposta está correta. Ok? Então, pessoal, essa questão de número 5, olha, obtém a equação da circunferência de centro. A gente tem que obter uma circunferência de centro em 0 e que é tangente interiormente a circunferência lambda x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9, né? Então ele quer que a gente obtenha uma circunferência que seja tangente interiormente, né? Então, para a gente lembrar, quando é que duas circunferências são tangentes interiormente, né? Duas circunferências são tangentes interiormente se a distância entre seus centros, né, for igual ao módulo da diferença dos seus raios. Então, tangente interiormente, né? Se duas circunferências lambda 1 e lambda 2 no plano são tangentes interiores, né, interiormente, uma está dentro do outro, tangenciando apenas de um ponto, então a distância entre seus centros é igual ao módulo da diferença de seus raios, né? Tem que acontecer isso daqui, ó. A distância entre os centros tem que ser igual a um módulo da diferença dos raios. Professor, o que é isso na prática? Na prática é o seguinte, a gente tem este centro e eu preciso do centro da outra circunferência para a gente calcular a distância. E depois a gente compara os raios, ok? Então, como essa circunferência está na forma reduzida, então a gente escreve a forma reduzida aqui, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, para achar o centro, ele é x0, y0, né? Então, para mim achar o x do centro, pego o número que está subtraindo o x lá dentro do parênteses, troco o sinal. Está menos 1, troco o sinal, ele é 1. E o y do centro, pego o número que está subtraindo ou somando o y ali entre parênteses, no caso aqui é menos 2, e troco o sinal, ele é 2. Então, isso aqui é o centro da nossa circunferência lambda. Agora a gente precisa achar o raio. O raio ao quadrado tem que dar 9. Então, se r ao quadrado é 9, quem é r? É o número cuja raiz é de 9, né? Raiz de 9 é 3. Então, o que acontece? A gente tem um dos raios, né? O módulo da diferença desses raios tem que dar a distância entre os centros, né? Então, o centro da primeira é 1 e 0, e o centro da segunda é 1 e 2. Então, calculamos a distância entre eles. Como, professor? Usando a fórmula da distância, né? Se esse é o xa, esse é o ya. Se esse é o xb, esse é o yb. Então, a distância é dada por xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Substitua os valores que a gente tem lá. Vai ficar como? Xb vale 1, menos xa vale 1 também, ao quadrado, mais o yb, 2, menos ya, 0, ao quadrado. Então, veja que você deu o nome lá primeiro, para ficar simples a substituição. 1 menos 1, 0 ao quadrado. 2 menos 0, 2 ao quadrado. Se você fazer 0 ao quadrado, dá quanto? 0. 2 ao quadrado, 4. 0 mais 4, 4, né? Tem raiz quadrada de 4? Tem. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o que acontece? Acontece que, como a gente quer que ela seja tangente interiormente,
Então a distância de seus centros, né, que deu 2, tem que ser igual o módulo da diferença dos raios. Ok? A distância entre seus centros tem que ser igual ao módulo da diferença dos raios. Qual foi o valor da distância? Deu 2. Igual. Então, se a gente pensar que uma circunferência está dentro da outra, essa que está dentro da outra, ela tem que ter raio menor, né, do que a que vai estar por fora. Correto? Quem é que vai estar por fora? Essa daqui. Já que essa daqui vai estar por lado de dentro e vai tangenciar ela internamente. Então, essa circunferência aqui é a circunferência maior que está do lado de fora. E ela tem raio 3. Então, 3 é R2, né? O que significa essa expressão? 2 ser igual ao módulo de 3 menos R2. Toda vez que você tem uma equação, né, modular, quer dizer que este número que está aqui dentro, ou ele é esse número aqui de fora positivo, né? Porque entrou 2 positivo, saiu do módulo 2 positivo, ou este número que está aqui dentro, ele é o que está aqui de fora com sinal negativo, né? Ele pode ter entrado aqui com sinal negativo, passou pelo módulo, como o módulo transforma em positivo e saiu positivo. Então, uma dessas duas possibilidades ocorreu, ok? Então, menos R2 é igual a 2 menos 3. Então, menos R2 é igual a menos 1. Então, R2, como que os dois é negativo, multiplica por menos 1, né? Então, R2 é igual a 1. Então, o raio da segunda é 1. Se a gente resolver outra equação, o que a gente vai ter? Ó, menos R2 igual a menos 2 menos 3. Então, menos R2 vai ser igual a menos 5. Multiplica com menos 1 igual a outra. R2 é igual a 5, né? Então, como a nossa circunferência ela é tangente interiormente, ela tem que admitir aquele valor de raio que é menor do que a que vai estar por fora. Como a que vai estar por fora, o raio dela é 3, a que vai estar por dentro tem que ter raio 1. Se você considerar o raio igual a 5, esse raio igual a 5 aqui, ele vai te dar a circunferência que é tangente, só que é do lado de fora, exteriormente, né? Seria a circunferência que é tangente a essa circunferência, só que ela vai estar para o lado de fora. Quer dizer que essa vai estar por dentro dessa que tem esse raio. A gente quer internamente. Então, se você quer internamente, você pega a que tem raio menor do que esse daqui. Esse raio é 3. Então, a gente vai trabalhar com esse raio aqui. Ok? Então, substitua lá. Ó, qual o centro? 1 e 0. E o raio que a gente obteve? 2. Forma reduzida da circunferência. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Substitui aqui, ó, esse é o x0, esse é o y0 e esse é o raio. Substitua aqui, né? Então a gente vai ter, ó, x menos 1 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual ao raio. O raio é 1, 1 ao quadrado. Então, x menos 1 ao quadrado, y menos 0 é y ao quadrado igual a 1. Então essa é a circunferência que a gente está procurando, né? A circunferência que é tangente internamente a essa circunferência dada, ok? Vamos lá ver as alternativas. Essa é questão 5, né? Aqui. Então aqui deu x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tem essa alternativa lá? Vamos ver. X menos 1 ao quadrado mais y, cadê? Alternativa, o item 2, né? Isso retorna então para a gente a alternativa letra B, a resposta correta. Então, pessoal, vamos tirar essa prova aí. Então, o que a gente obteve aqui foi a equação. A gente partiu da equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9, né? E a que a gente obteve é x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. É 1? É 1. Então, se a gente analisar, olha, a que a gente obteve essa daqui, olha, x menos 1 ao quadrado mais y menos y ao quadrado igual a 1, essa é menorzinha, e a que foi dada pra gente é essa, né? Caso a gente tivesse usado o segundo raio, isso porque a gente usou o raio igual a 1. Então, por isso que
essa pequenininha aqui, olha, está tangenciando do lado de dentro a nossa circunferência que foi dada aqui, essa grandona. Se a gente tivesse colocado lá o raio valendo 5, a gente teria obtido a circunferência que tangencia exteriormente, pelo lado de fora, né? Então a gente teria obtido isso daqui, ó. Como o raio é 5, então ficaria 5 elevado a 2, substituindo lá na nossa equação, né? A gente teria isso, né? Aqui nos foram dadas é essa, x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9, e exteriormente seria essa, ok? Então por isso, quando a gente for fazer lá, pediu interiormente, pega o raio que é menor. Pediu exteriormente, pega o raio que é maior, aquele raio dado, ok? Então com isso a gente finaliza a questão de número 5. Então pessoal, essa questão 6 é um aplicativo de relacionamento, né? Funciona da seguinte forma: o usuário cria um perfil com foto, informações pessoais, indica a característica do usuário com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência, né, a partir de sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no seu perfil desejado e que estão a distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km. Então, se a gente pegar um usuário P, né, esse usuário P ele vai ter uma coordenada x, p, y, p, né, no nosso plano cartesiano, e vai né, criar um raio de abrangência de 3 km. Ou seja, tudo aquilo que tiver a 3 km ou internamente a 3 km dentro do círculo é o que ele está procurando, é o raio de abrangência dele. Buscando ampliar a possibilidade de manter um bate, deslocando para uma região central da cidade, que mostra que concentram um maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5, né? No gráfico aí abaixo a gente vai ver. Sabe-se que o usuário QRS, cujas posições estão pelo gráfico aí abaixo, né, são compatíveis com o usuário P, e que estes definiram raios de abrangência respectivamente iguais a... Então, o usuário Q, ele vai ter uma coordenada xq, yq, e tem um raio, né, de abrangência de 3 km. O usuário R vai ter uma coordenada xr, yr e um raio, né, de abrangência de 2 km. E o S vai ter uma coordenada xs, ys e um raio de abrangência de 5 km. Cujas posições estão descritas pelo gráfico abaixo são compatíveis com o usuário P e que eles definiram um raio de abrangência tal, né? Então, o que ele quer? Então, tá aí as coordenadas, né? O Q, ele tem coordenadas 3 e 7, né? Então, o Q aqui ele tem uma coordenada 3 e 7. O R, ele tem coordenadas 6 e 7. E o S tem coordenadas 5 e 3. Com base no gráfico e nas informações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários QRS simultaneamente, né? Então ele quer saber em qual desses bares aqui, olha, o P pode estar, né, pode estar localizado para ele consiga ter um match, né, com Q, R e S. Então, o usuário P, ele definiu, né, o seu raio de abrangência é 3 km, né? Se seu raio é 3 km, para ele estar em contato com R, ele não pode estar aqui no ponto 5, né? Porque 3 vai daqui, aqui também é 3, dá um círculo aqui, e o R não entra em contato com o P se ele estiver aqui. Então, 5 não pode ser. Então, além do que o R, ele tem raio 2 km. 2 km não vai abranger o P, né? Então, se o usuário P estiver aqui em 4, o raio dele é 3, né? Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ele não conseguiria pegar o usuário S, porque o raio dele é 3. Mas se ele estiver aqui em 2, então o 5 e o 4 não pode ser. Se ele estiver em 2. Se ele estiver em 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ele consegue pegar o quê, né?
Mas seria que ele conseguiria pegar o R? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Provavelmente ele vai conseguir pegar o R. E será que ele conseguiria pegar o S? Se tiver 1 e 2, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sim, só que o problema é que o R aqui, ó, ele tem raio 2. Se ele tiver aqui, ó, 1, 2, 1, 2, ele não consegue pegar o P que estaria aqui em 2. Então, o P não pode estar no 5, não pode estar em 2 e não pode estar em 4. Será que poderia estar em 3? Também não, porque o R tem raio 2, né? 1, 2, 1, 2. Então, para a gente eliminar, vamos partir do R. Olha, o R tem raio abrangência 2. Como o P tem que estar em contato com todo mundo, para ele conseguir ter contato com o R, o P tem que estar em 1. Porque o raio do R aqui, ó, ele é 2. Então, os únicos pontos que ele consegue abranger aqui o ponto R, né, o usuário R, é o bar 1. Então, para que o P tenha contato com R, P tem que estar em 1. Se ele tiver em 1, ele consegue ter contato com R, porque o raio do R é 2. Se ele tiver em 1, ele consegue englobar o Q. E como o Q tem raio 3, ó, a partir daqui, 1, 2, 3. Se você traçar um círculo de raio 3, você consegue abranger o 1. E como o S tem raio 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então o S consegue abranger isso daqui tudo. Então em qual ponto o usuário P tem que estar? Tem que estar no 1. Por quê, professor? Porque em qualquer ponto que ele tiver aqui, ele consegue ter contato com Q e S. Mas em R, para estar em contato em R, ele tem que estar a uma distância, como o raio de R é 2, de 2 unidades. Né? E o único ponto, bar onde o R tem 2 unidades de distância é o bar 1. Então P deve estar localizado em 1 para ter contato com R, né? E vamos mostrar isso graficamente. Cadê? Vamos pegar aqui as coordenadas do R, segundo nossos dados aí, é 6 e 7. 6, o x, y0 é 7, e o raio é 2, né? Então, aqui no final, 2. Então, aqui no final, 2 elevado a 2. Dessa circunferência aqui. Agora, essa aqui a gente vai colocar como sendo o P. Home. Isso aqui vai ser o P. O P ele tem coordenada, a gente não sabe, né? Então, deixa o P fora. Vamos colocar aqui o S. O S, ele é... coordenadas dele 5 e 3. Então, x menos 5 elevado ao quadrado mais y menos 3 elevado ao quadrado igual, o raio de abrangência dele é 5 km, né? Então, 5 ao quadrado. Tá aqui. E vamos colocar o Q. Então, o Q ele vai ser x menos 3, que é o x do centro, elevado ao quadrado, mais y menos... Cadê o y do centro dele é 7. 7, né? Menos 7 elevado ao quadrado igual, o raio dele é do que 3 elevado ao quadrado. Então, olha, no nosso exercício, o P tem que estar nessa região aqui, ó. Ok? Então, os possíveis valores que P pode ter lá, vamos ver quem é. Ó, ele pode estar na coordenada, se ele estiver na coordenada 5 aqui, ó, é 3 e 4, né? Se o P estiver aqui na coordenada 5, ele vai ter uma coordenada 3 e 4. Vamos ver isso lá graficamente? Eu não sei se é ou não. Primeiro ponto, 3 e 4.
Não, 3 e 4 não está naquela região, por isso que não pode estar no 5. O outro ponto, se ele estiver aqui no 4, é 4 e 6. Será que é 4 e 6? Vamos colocar o ponto 4 e 6 aqui. 4 e 6. Não está dentro da região que a gente espera essa região. A gente está querendo essa região aqui, ó, não está lá dentro. Vamos ver o que a gente sabe, né? A gente sabe que vai estar no ponto 1. No ponto 1, qual a coordenada do ponto 1? 5 e 6. Será que ele vai estar no ponto no 5 e 6? Vamos lá ver. Então o x vale 5 e o y 6. E realmente, se ele estiver no ponto 1, ele vai conseguir ter contato com Q, R e S. Né? Então a alternativa correta para esse exercício é o item 1, né? Que é o nosso ponto 1. Aqui, ó, 5 e 6. Ok? Então a alternativa correta é a letra A. Então aqui tem uma interseção entre a circunferência, né? Se a gente tem duas circunferências, né? Elas só vão se interceptar se elas forem tangentes interiormente, ou tangentes externamente, ou secantes. No caso, ser exteriores ou interior uma outra, não tem interseção. Então, quando você tentar fazer essa interseção através desse sistema aqui, olha, você vai obter uma equação de Bhaskara, onde o delta vai dar negativo, né? Se não tem interseção. Quando você for fazer a interseção e ter um único ponto em comum, lá de dentro e lado de fora, você vai observar que quando você desenvolver aquelas equações e chegar numa equação de segundo grau, quando você fizer o delta, ele vai dar zero. Você tem um ponto em comum, então seu delta aqui vai dar zero. Se elas forem secantes, né, tiver mais de uma interseção, tiver dois pontos em comum, aí no caso o seu delta vai dar positivo, né? O seu delta positivo significa que elas já são secantes. Então tem como você identificar as posições relativas entre elas sem utilizar distância, só que dá um pouco mais de trabalho, né? E caso você tente fazer a interseção e você obtenha uma equação nula, é porque elas têm a mesma equação, mas isso daqui você analisa, só de bater o olho nas duas equações você já verifica isso, ok? Então pessoal, vamos aqui, né, fazer agora a questão de número 7, né? A questão de número 7 pede pra gente, olha, determina os pontos de interseção entre as circunferências, né, da lambda 1, que tem equação aí x menos 2 ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 10, e lambda 2, a segunda equação. X mais 4 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado igual a 25. Então, para a gente obter a interseção delas, o que a gente tem que fazer com essas duas equações? Nós temos que desenvolver esses quadrados, correto? Vamos ter que pegar essa equação, obter a equação geral, essa também é a equação geral, né, desenvolvendo os quadrados, e depois subtrair uma a outra, a gente vai chegar numa relação de uma equação de primeiro grau, né? Lá na videoaula que a gente colocou antes da questão 7, lá tinham como a gente proceder quando a gente tivesse uma questão dessa. Então a primeira coisa aqui é desenvolver esse quadrado, olha. Desenvolver esses tipos de quadrado é bem simples. Você sempre faz o seguinte, quadrado primeiro termo, pega o sinal do meio, né, menos, duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 2, mais o quadrado do segundo termo, correto? Então, o primeiro termo ao quadrado, sinal do meio, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se aqui fosse também a soma ou subtração ao quadrado, a mesma ideia. Então, mais y ao quadrado igual a 10. Vamos já desenvolver do lado de cá, ó. Mesma ideia, primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Você pega sempre aqui o sinal que está aqui no meio, mais o quadrado do segundo. Finalizou esse desenvolvimento. Agora faz o próximo. Quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, duas vezes y vezes 3, mais o quadrado do segundo igual a 25. Aqui na primeira, aqui, olha, x ao quadrado é x ao quadrado. Menos 2 vezes x, 2x vezes 2, né? 2 vezes 2, 4, x. 2 ao quadrado são 4. Passo 10 para cá, menos 10, mais y ao quadrado igual a 0, né? Então, ajeitando isso daqui, a gente vai ter x quadrado menos 4x. Essa diferença aqui dá menos 6, mais y ao quadrado igual a 0. Como a gente quer o formato geral da equação da circunferência, a gente tem que chegar nesse formato aqui, ó.
x quadrado mais y quadrado mais ax mais by mais c igual a zero. Então primeiro é quem tem x quadrado, está aqui. Depois quem tem y quadrado, está ali. A parte que tem x, então aqui é menos 4x. A parte que tem y, não temos, então deixa para lá. E a parte c, que é menos 6, igual a zero. Então essa é a forma geral de lambda 1. Ok? Agora vamos desenvolver do outro lado aqui, né? Então, quadrado do primeiro termo, x quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x vezes 4, mais o quadrado do segundo, beleza. Sinal também no meio é mais, né? Então, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes y vezes 3, 2 vezes y vezes 3, mais o quadrado do segundo termo, certo? Igual a 25. Então, a montagem está correta. Agora vamos desenvolver isso daí. Então, a gente vai ter x quadrado, 2 vezes 4, 8x, 4 ao quadrado, 16. Aqui, mais y quadrado, mais 2 vezes 3, 6, 6y. 3 ao quadrado aqui vão dar 9. Passo 25 para cá, menos 25, igual a zero, né? Então, ajeitando nessa forma aqui. A primeira quem tem x quadrado. Depois a forma que tem y quadrado, tá aqui, mais y quadrado. A parte que tem x, aqui, mais 8x. A parte que tem y, mais 6y. E a parte que não tem nem x nem y. Seria 16 mais 9 menos 25. 16 mais 9 dão 25. 25 menos 25 dão 0. Mais 0 igual a 0. Então essa aqui é a forma geral de lambda 2. É o lambda 2 desenvolvido. Correto? O que a gente vai fazer? Agora vamos pegar o lambda 1, o lambda 2 e vamos subtrair um ao outro. Como assim, professor? Pega o lambda 1 menos o lambda 2. Então, lambda 1, x quadrado mais y quadrado, menos 4x menos 6 igual a zero. Quem é lambda 2? Essa parte aqui, ó. X quadrado mais y quadrado mais 8x mais 6y igual a zero. Então, nós vamos subtrair. Então, vamos fazer o seguinte, ó. X quadrado menos x quadrado são iguais, mas subtraindo. Quando você subtrai duas coisas iguais, dá zero. Então, x quadrado menos x quadrado dá zero. Y quadrado menos y quadrado são iguais, mas se você está subtraindo, cancela também. Então sobra menos 4x, menos 8x, menos 6, menos o valor de 6y, né, igual a zero. Então quem estava em cima manteve o sinal, quem está embaixo troca, né? Menos 8x, menos 6y, certo? Junto os x aqui, ó, sinais iguais, soma e conserva. Então menos 12x, menos 6y, menos 6 igual a zero. A gente analisar todos esses termos aí, eles são múltiplos de 6, né? Então divide todo mundo por 6. 12 por 6, menos 2, né? 6 por 6, 1. 6 por 6, 1, igual a zero. Quem está mais fácil de isolar, o x ou o y aqui no caso, né? No caso é o y, né? Então tudo que não for y, joga para o outro lado. Então, menos y igual. Passo 2x para lá, mais 2x. Passo 1 para lá, mais 1. A gente quer trabalhar aqui com y positivo. Então, vezes menos 1. Vamos ter y, troca o sinal, menos 2x, troca o sinal, menos 1. Então, essa relação aqui a gente vai chamar de relação 1. O que a gente faz tendo isso daqui? Você vai escolher uma daquelas duas equações e vai substituir essa relação. A que foi mais simples de você trabalhar. Vamos escolher aqui lambda 1. Vamos trabalhar com lambda 1. Então, escolhendo lambda 1, olha. Quem é lambda 1? X menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Então, onde tiver y aqui nessa equação, você vai substituir essa relação que a gente obteve aqui. Ok? Então, x menos 2 ao quadrado. Quem é o y? Menos 2x menos 1 ao quadrado igual a 10. Agora, vamos desenvolver da mesma maneira que a gente desenvolveu esses quadrados aqui em cima, né? Só que aqui vai ter apenas uma incógnita, que no caso é x, e a gente vai resolver isso daí por meio de Bhaskara, ok? A gente vai usar o delta e método de resolução de equação de segundo grau, ok? Então, para desenvolver esse quadrado, o que a gente faz? Mesma ideia. Quadrado do primeiro termo, sinal do meio, duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, né? Esse sinal só interfere aqui no meio. Os dois primeiros aqui sempre vão sair positivo. E aqui, mesma ideia. Quadrado do primeiro termo, como ele é negativo, bota parênteses. Sinal do meio, menos. Duas vezes o primeiro termo, que é negativo, então temos que colocar parênteses. Menos 2x vezes
segundo termo. Como a gente já jogou o sinal negativo aqui no meio, então no segundo termo você não coloca sinal não, ok? Mais quadrado do segundo termo. Passo 10 para cá, menos 10 igual a zero. Então nós vamos ter, ó, x quadrado menos 2 vezes 2, 4x, 2 ao quadrado, 4, né? Menos 2x ao quadrado, menos 2 ao quadrado, expoente é par, então sai positivo. 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado é x ao quadrado. Menos vezes menos é mais. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 1 é 4x, né? 1 ao quadrado aqui é 1, aqui é 10, né? Passo 10 para cá, fica menos 10. Então, menos 10 igual a zero. Então, a gente vai ter a seguinte equação, ó. X ao quadrado mais 4x ao quadrado, 5x ao quadrado. Menos 4x mais 4x são sinais opostos, né? Eles cancelam. 4 mais 1, 4 mais 1 é 5. 5 menos 10, menos 5, igual a zero. Ok? Como todos os números aqui, né, são múltiplos de 5, né, porque termina em 5 e 0, divide todo mundo por 5. 5 dividido por 5 é 1, x ao quadrado. 5 dividido por 5 é 1, igual a zero. Ok? Então, se você fizer o delta aqui, olha, para você fazer o delta, você precisa de quem? B quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. O nosso A aqui vale 1. O B a gente não tem, porque não tem a parte que tem x, então vale 0. E o C vale menos 1. Então, vamos ter, ó, B, 0 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, 1. Valor do C, menos 1. Então, delta igual 0 ao quadrado é 0, menos e menos aqui vai dar mais. 4 vezes 1 vezes 1, 4. Delta deu 4. Observe que seu delta deu positivo. Se seu delta deu positivo, é porque as duas circunferências elas são secantes. Então, tem dois pontos de interseção entre elas. Ok? Então, vamos para a segunda parte do delta, né? Calcular o valor dessa incógnita que a gente está procurando, que é x. Então, x é igual menos o valor do b, que não tem aqui, então ele é 0. Mais ou menos a raiz do valor do delta. O delta aqui deu 4. Dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. Então, vamos ter menos 0. Mais ou menos raiz de 4 é 2. Dividido 2 vezes 1, 2. Como aqui é 0, a gente precisa fazer cálculo com ele, né? Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Separando, fazendo o cálculo positivo e o cálculo negativo. x1. 0 não precisa aparecer, então fica mais 2 sobre 2. 2 sobre 2, 1. x2 é quando eu uso menos, né? Menos 2 sobre 2, menos 1. Então, a gente obteve as interseções de x. Um dos x tem que valer menos 1, e o outro x vai valer, aí, no caso, 1 também, né? 1 e menos 1. Para a gente obter o valor do y, para a gente completar o ponto, a gente precisa usar essa relação 1 aqui. Então, pegando a relação 1, ó, y igual a menos 2x menos 1, então a gente joga 1, para cada valor de x aqui, a gente vai ter um y desse. Então, para x igual a menos 1, quanto vale o y? Não sei, substitui lá. Menos 2, valor do x, menos 1. Então, menos, menos, mais. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Então, a gente tem um primeiro ponto. Quando a gente jogar x menos 1, a gente vai ter y1. Então, esse aqui é o primeiro ponto de interseção. E o segundo ponto de interseção? Quando x valer 1, né? Então, para x igual a 1, quanto vale o meu y? Substitui lá. Menos 2 vezes 1, menos 2, né? Menos 2 menos 1, menos 3. Então, quando você jogar x1, você vai ter o y igual a menos 3. Então, você tem um outro ponto de interseção, que é 1 e menos 3. Então, logo, as interseções são menos 1 e 1. E o outro ponto é quem? 1 e menos 3, correto? Então, esses aqui são os dois pontos de interseção dessas duas circunferências. Será que tem alternativa ali? X menos 2 elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado igual a 10. E a segunda equação é x mais 4 ao quadrado mais y mais 3 igual
mais 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 25. Então, se a gente obter as interseções, qual vai ser a interseções entre eles? Aqui um ponto. Bom, nosso cálculo está certo, né? Menos 1 e menos... Interseções é menos 1 e 1. Vamos ver lá. Então, o primeiro dá menos 1 e 1. Tá certo. E o segundo deu 1 e menos 3. Então, com isso, a gente finaliza a correção dessa 10ª lista de exercícios. Abraço, até a próxima aula. Tchau.